Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo lá em Mateus, no capítulo 6. Aleluia. Deus, nessa noite, quer trazer uma palavra de equilíbrio para as nossas vidas, amém? Onde nós possamos aprender na sua palavra como viver uma vida equilibrada, uma vida de paz, alinhada àquilo que o justo precisa e tem para viver nessa terra, que é o melhor de Deus. Amém? Aleluia. Eu quero que você, o Simário até mencionou sobre isso, mas eu não vou pregar sobre isso especificamente, mas ele falou sobre aonde está, né, o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E muitas vezes nós precisamos examinar a nossa vida para ver onde realmente a gente está colocando o nosso coração, em que realmente nós estamos crendo, não é verdade? Porque muitas vezes a nossa vida como crente, né, está desalinhada aos princípios da palavra de Deus. Isso traz muito dano para nós. Dano porque a gente é impedido de receber o que o Pai tem para as nossas vidas. O que Ele já nos deu através de Cristo Jesus. A partir do versículo 25, no capítulo 6 de Mateus, nós vamos falar sobre o quê? Sobre as preocupações da vida. Tem alguém preocupado aqui? Se tiver, vai ser curado nessa noite em nome de Jesus. Porque a palavra tem poder para isso. Ela é vida. Amém? Ela é remédio e ela cura. Amém? Eu acredito que todos nós, amados, temos áreas da nossa vida em que ainda não foram 100% tratadas. E vamos ser bem sinceros, eu vou ser sincero com você. Muitas vezes, quando eu passo por uma pressão natural, se eu não estiver em espírito naquele momento, eu vou entrar em preocupação. E você? Não é verdade? Mas aí a gente lembra que a gente não é apenas um ser natural nessa terra. Que Deus nos construiu, nos constituiu um ser espiritual. Então, nós não precisamos mais viver sob pressão deste mundo, das coisas naturais, das coisas que a gente vê. Por quê? Porque nós estamos inseridos num outro reino. Amém? O qual as coisas funcionam de uma forma, de um viés totalmente diferente ao mundo natural. Amém? Então, o papai vai tratar comigo e contigo para que hoje à noite a gente possa deitar nossa cabeça no travesseiro e dormir mais tranquilinho, amém? Olha o que diz a palavra lá no versículo 25 de Mateus capítulo 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, que por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste as ervas do campo, que hoje existem e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer? Como é que vão pagar os boletos? Como é que vão pagar o cartão de crédito? E a prestação do carro? E a prestação da casa? E a água? E a luz? O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Aí papai diz, não se preocupem. Não se preocupem. Não se preocupem. Não se preocupem. 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Amados, nós temos um Pai que não é apenas o nosso Pai da terra, é um Pai celestial, que diz para mim e para você nessa noite que nós não precisamos se preocupar com nada. A gente não, mas então agora eu não vou fazer mais nada, eu não vou me preocupar mais com nada, não estou nem aí com as contas. Não é isso que o Senhor está falando. Nós vamos ler o próximo versículo que vai ser a base de tudo. Versículo 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quem aqui é justo? Quem aqui é justiça de Deus? Então, o justo, ele vive buscando o que diz aqui, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas... Não, peraí. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amados, eu acredito que tem muitas coisas na nossa vida, como eu falei no início, que a gente não conseguiu entregar para Deus ainda. Aí você vai dizer, mas eu ainda não sei como entregar. Amados, é assim como eu e você entregamos nossa vida para Jesus. Foi por fé. A gente não viu ele. Sabe quando o Fábio disse, olha, não tem como pagar essa conta, mas por fé, eu creio, em nome de Jesus, que vai chegar uma provisão, o extraordinário vai acontecer e será pago. Então, eu não vou perder minha noite de sono por isso, eu não vou ficar inquieto, eu não vou dar mais 1 hora do meu dia para o diabo tirar a minha paz, porque aquele a quem me guarda não dormita, e aos seus ele dá enquanto dorme. Amém? Amados, eu sei que nós estamos vivendo um momento, talvez onde a gente nunca havia passado por algo igual, que é uma pandemia, né? Nós já estamos praticamente 2 anos vivendo isso, né? E eu acredito que assim como na minha casa e na minha vida, tentou chegar ali na porta o desespero, o medo, a pressão, a angústia do amanhã, como é que vai ser? Mas eu já gastei todas as minhas economias, mas eu estou desempregado, mas não está chegando, o que eu vou fazer? A minha e a sua palavra diz que há um segredo, que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se as demais coisas hoje não estão sendo acrescentadas plenamente na minha e na sua vida, é porque talvez nós não estamos botando o reino, nem buscando o reino em primeiro lugar. Talvez você vai dizer assim, não, mas eu oro, eu venho na igreja, eu creio em Jesus, eu recebi, eu sou salvo, eu sou justiça de Deus, amém. Tudo isso é verdade e eu creio nisso, para a minha vida e para a sua. Mas a Bíblia diz que buscar em primeiro, quer dizer que quando faltar a comida e eu buscar o reino em primeiro lugar, o resto das coisas vão chegar junto. Quando eu buscar em primeiro lugar o reino, para qualquer área da minha vida, e esse buscar o reino é buscar a palavra, a direção do Espírito Santo de Deus na hora da luta, na hora do aperto. É que muitas vezes, amados, quando a luta, a pressão chega, o que a gente quer fazer? Né? Principalmente vocês, homens, eu tenho que resolver isso aí. Eu tenho que dar meus pulos, eu tenho que dar meu jeito, porque eu sou cabeça, eu sou o provedor do lar, então eu vou ter que resolver isso aí, esse negócio é comigo. Beleza, é contigo mesmo, ainda bem que você sabe. Né? Ainda bem que você sabe que você é o cabeça. Mas é com a sua força? É com o seu emprego? É com o crédito que tu tem no banco para pagar, fazer um empréstimo e pagar todas as contas? Ah, não é? Então quer dizer que neste momento há um segredinho que eu e você precisamos começar a praticar mais, que é buscar o reino. Buscar o reino. E não se preocupar com o resto. Porque, amados, vão analisar a minha e a sua vida. Às vezes a gente tem colocado a carreta na frente dos boi. A gente tem corrido atrás da máquina e depois buscado a Deus. A gente tem corrido atrás de coisas, e depois a gente consagra ao Senhor. Deus nem está naquilo às vezes. Às vezes Deus nem queria que tu entrasse naquilo, mas aí tu está consagrando ao Senhor, depois de tu ter planejado tudo sozinho, ter feito tudo pela tua cabeça, aí tu quer abençoar e consagrar e ungir ao Senhor. Será que é assim? Será que é assim que funciona a vida com Deus? Será que é assim que funciona o reino ao qual eu e você pertencemos? Amados, quando Deus enviou Jesus para a terra, Ele enviou Jesus para reinar, amém? E quando Jesus veio, Ele trouxe o que com Ele? Um governo, amém? E quando Jesus subiu, Ele deixou o Espírito Santo, amém? E nós conhecemos Ele, recebemos esse Espírito, esse poder, começamos a viver uma vida em Cristo Jesus, nós entendemos que a gente faz parte de um outro sistema. Você consegue entender isso?
Eu e você não fazemos parte desse sistema aqui, do mundo, dessa ordem secular. Eu e você não fazemos mais parte dele, por mais que nós ainda habitamos nele. Mas a Bíblia diz que eu e você pertencemos a uma outra pátria. Então, se eu e você pertencemos a uma outra pátria, a um outro governo, precisamos conhecer muito bem como funciona esse governo. Porque as coisas celestiais, amados, são muito diferentes das coisas terrenas. E o que faz com que o crente pereça e não viva o melhor de Deus nessa terra é por misturar o que não tem nada a ver mais com a gente, que é as coisas naturais desse mundo. Muitas vezes a gente quer resolver a nossa vida, as nossas preocupações com as coisas naturais desse mundo, quando Deus está dizendo, busca o reino. Ele está dizendo, busca o céu, busca a palavra, busca Jesus, busca a tua essência. Porque na tua essência a rua é de ouro, na tua essência a tua casa é um palácio, na tua essência o teu pai não dá para nem dizer que é trilionário, eu não sei nem dizer a palavra. Ele é infinito em riquezas. Aí nós queremos fazer o quê? Correr atrás da máquina e fazer com a força do nosso braço. Vai chegar um dia que vai acontecer o que já aconteceu comigo. Você vai cair em cansaço, você vai cair em frustração, você vai cair em depressão, você vai cair em tudo aquilo que o sistema, que o mundo tem hoje em dia vivido. Tudo por quê? Pressão deste mundo, pressão deste século. Você tem que ser o melhor no se vestir, você tem que ser o melhorzinho no falar, você tem que ter o melhorzinho carro, o melhor carro, você tem que morar no melhor bairro. Ei, primeiro você tem que entender quem você é, de que reino você pertence e praticar a justiça desse reino. Porque a gente só obtém as demais coisas quando nós praticamos a justiça desse reino. E praticar a justiça desse reino é praticar a palavra antes de fazer qualquer coisa. É ir à palavra antes de planejar qualquer coisa na minha e na sua vida. Eu vou levantar hoje de manhã, é consagrar ao Senhor os meus planos, não só dizendo, Senhor, eu vou fazer isso, isso e isso, abençoa aqui que eu já estou meio atrasado, que eu estou indo lá, glória a Deus, aleluia, amém. É assim? Para a nossa carne é assim. E para nós, de vez em quando, foi assim também. Não mente aí, eu estou nessa junto com você. Quantas vezes você acordou já em cima da hora e foi orar mais ou menos, mais ou médio desse jeito, né? Senhor, eu consagro tudo a ti, amém, glória a Deus. Aí acontece um monte de cacaca, aí muitas coisas não dão certo no dia, os negócios não fecham, os clientes dão para trás, o dinheiro que tinha que entrar não entra. Pô, Deus, eu estou te servindo, olha só o que acontece. O ímpio ali fez o mesmo negócio, deu certo, e deu tudo errado. Ei, o ímpio faz parte desse século. Ele tá nesse governo, você não. Então acordem, vamos acordar para que a gente entenda o reino de Deus, para que a gente viva o reino de Deus. Deus não está mandando nós viver o reino de Deus no céu, porque lá nós vamos ser pleno. Nós teremos um corpo glorificado e vamos para lá sim. Amém? Mas aqui na terra, a Bíblia diz que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Um embaixador para trabalhar, para estar nesse cargo, ele tem que conhecer muito bem a pátria dele, não é, Fábio? Ele tem que conhecer de ponta a ponta tudo sobre o seu país. Porque ele não pode estar lá e se alguém perguntar ou se ele tiver que defender alguma causa, ele vai falar qualquer coisinha. Não. Ele tem que saber o que ele está fazendo e por que ele está lá naquele lugar. E muitas vezes nós estamos aqui, recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo dentro e não usufruímos do reino do céu aqui na terra. Isso é até um roubo, amados. É um roubo. É um roubo a gente ter o que tem e viver uma vida miserável. E eu estou falando miserável, não é de faltar comida em casa. Eu estou dizendo dessa miséria, dessa ignorância. Porque, amados, a gente tem ouvido a palavra dia após dia. A gente entende que é filho de Deus, mas a gente vive de qualquer jeito. De qualquer jeito é dizer assim, isso aqui tá bom. Esse carrinho tá bom. Essa casinha tá boa. É assim que Deus quer realmente que eu e você vivamos, usufruindo de uma vida mediana, de uma vida mesquinha. Será que o preço que Jesus pagou na cruz de sangue foi para que eu e você vivêssemos isso? Não, amados. Nós precisamos buscar
estudar mais sobre o reino. Entender sobre filiação, acho que a gente já entende um pouco, mas não tem usufruído. Mas quando Deus diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas, algumas coisas? Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais todas essas? Tudo que a gente leu antes. Roupa, comida, saúde, provisão, tudo. Tudo vai ser acrescentado na minha e na sua vida quando nós aprender a buscar o reino, a conhecer o reino, andar nessa autoridade. Amém? Eita, amado, Deus quer tratar algo muito importante comigo, com a sua vida. Já está fazendo isso nessa noite. Mas, amados, quando Deus fala essas coisas aqui, Ele está prometendo? Pode ter coragem. Quando Deus está falando assim, a gente leu todas essas coisas aqui, falando sobre as preocupações da vida. Aí quando chega no versículo 33, né, ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está prometendo isso para mim e para você? Sim? Agora, por exemplo, o Alexandre, ele vai chegar para mim e vai dizer assim, Maristela, eu vou te dar R$500 hoje, depois do culto. Aí, ele me disse isso no início do culto. Ele entrou na igreja e disse, Maristela, hoje eu vou te dar R$500 no final do culto. Aí eu, no meio do culto, chego e digo para a Juliana, Juliana, o Alexandre disse que ia me dar R$500, mas eu acho até que ele está mentindo. Por que ele ia me dar R$500? Nada a ver. Acho que ele está falando só da boca para fora. Eu estou fazendo fofoca? Pode falar, eu estou fazendo fofoca? Tô. Estou falando mal do meu irmão? Tô. Quantas vezes eu e você fazemos isso com Deus? O senhor sabe, né, pai? A coisa está difícil, né? Aí vai falar com o amigo. Não, assim, ó, eu sou crente, eu creio na palavra, mas as contas estão tudo atrasadas, as coisas. Está falando mal da palavra, sim. Está indo contra a palavra, sim. Porque se Deus está prometendo que vai ser assim, aí você não faz certo, ainda quer dizer que Deus é o culpado. Pecando. Porque às vezes a gente pensa que pecar é só ir ali cometer adultério, roubar, se prostituir, falar mal do outro. Mas não crer na palavra e não ter fé é pecado também. Então, nós crentes precisamos acordar e entender muitas vezes o que Deus está querendo tratar conosco e a gente deixar de ser mimizento e crianças espirituais, quando na verdade nós já estamos uns adultos velhos, tá? Pronto para ensinar outros. Mas a gente só vai conseguir ensinar outros se a gente estiver vivendo, usufruindo, se beneficiando. Porque a gente só vai conseguir dar e ensinar algo para alguém que a gente tem. Eu não posso dar nada para você que eu não tenho. Agora, o que eu tenho, eu posso te dar. Amados, vamos aprender o que é nosso por direito. Vamos aprender a fazer esse negócio com direito. Certo? Vamos aprender a ser embaixadores de Cristo com sabedoria, sem abrir a boca e falar um monte de baboseira. Vamos entender que negócio é esse sobre reino. Meu amado, você já pensou? É uma coisa que faz muito tempo que Deus está tratando comigo. Eu comecei a ler um livro e parei, vou confessar aqui em público. Mas eu vou voltar a ler esse livro, porque Deus tratou muita coisa comigo sobre reino, compreendendo o reino de Deus. Cara, eu comecei a ler aquele livro, eu parei. Eu parei porque me chocou. Cara, deu no meio de mim, assim, sabe? Sabe quando tu está lendo algo, meu Deus, não consigo mais ler isso aqui, porque isso aqui está brigando comigo, sabe? Isso aqui está dando na minha cara, sabe? E aí eu fiquei analisando, meu Deus, como eu sou covarde, misericórdia. Me perdoa, Deus. Eu estou abrindo mão de conhecer quem realmente é o reino a qual eu pertenço. E eu te digo uma coisa, aprenda mais a conhecer o reino, que você vai entender mais sobre essas coisas que o Pai está tratando conosco aqui. Amém? Eu quero que você deixe aí, não desmarque aí, vai para Provérbios. Deus, o tempo todo, Ele quer nos alinhar. Amém? Ele quer, é a mesma coisa um pai. Ele sempre vai querer que o filho ande no melhor caminho, que faça a melhor faculdade, que tenha o melhor emprego. Não é verdade? Quem é pai aqui não concorda com isso? Você sempre vai querer melhor para o seu filho. Por que você acha que Deus quer que você viva uma vida meia boca quando Ele deu o seu melhor para que você tenha uma vida plena, eu e você? Hein? Vamos pensar nisso? Nós somos pessoas inteligentes. Você já parou para pensar isso? Por quê? Por que a gente está vivendo e faltando coisa? Por que a gente se preocupa em pagar os crediários de amanhã?
que a gente se preocupa se vai ter para pagar as contas de amanhã? Por quê? Porque a gente não está confiando em Deus. Porque a gente sabe que não está botando o reino em primeiro lugar e sabe que vai ser, os nossos planos já estão frustrados. Porque quando a gente tem convicção de que está buscando o Senhor em primeiro lugar, a gente não anda com medo. Amém? Porque medo é o contrário de fé. Medo é o contrário de fé. Ou eu ando em fé, ou eu ando no medo. E essas duas coisas, elas não andam juntas. E Deus quer que nessa noite nós entendamos que Ele quer nos levar em caminhos de paz, para que a gente possa usufruir do melhor. Mas para que isso aconteça, algumas coisas têm que sair da minha e da sua vida. Amém? Começando essa questão assim, se der tempo eu vou na igreja, se der tempo eu oro, se der tempo eu faço o meu devocional, se der tempo eu leio aquele livro, se der tempo eu leio a Bíblia. Se der tempo, não vai dar tempo. Porque se tu não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se tu não botar isso como prioridade, pode ter certeza que o diabo ele trabalha para que isso não aconteça. E às vezes a gente contribui com o diabo nessas coisas. Porque, amados, às vezes a gente tem preocupação da presença do diabo, da presença de Satanás na nossa vida, na nossa casa, no nosso negócio. Mas a gente tem que ter mais preocupação com a presença de Deus na nossa vida. Porque a gente tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Mas às vezes a gente está tão carnal, que as coisas espirituais da parte de Deus não se manifestam na minha e na sua vida. E uma delas, amado, é aquele versículo que diz que as bênçãos do Senhor, elas vêm e correm atrás de nós. Deuteronômio 28, né? Que as bênçãos do Senhor, elas vêm e correm atrás de nós. Deus tratou algo bem interessante comigo nessa semana e hoje eu ouvi uma coisa que só deu no meio mais ainda. Quando nós corremos atrás das bênçãos, ela foge de nós. Como assim? Se eu e você correr atrás das bênçãos de Deus, ela vai fugir de nós. Porque se eu e você estiver correndo atrás da bênção, é porque nós não buscamos o Senhor em primeiro lugar. Aí a bênção vai olhar e vai dizer, incredulidade correndo atrás de nós. Medo está correndo atrás de nós. Escassez está correndo atrás de nós. Não tem fé. Ela vai fugir de mim e de você. Agora, quando eu e você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a gente vai estar automaticamente vivendo por fé. E o que atrai as bênçãos de Deus para mim e para a sua vida, Alexandre? Não é a fé? Ou Deus se manifesta na minha e sua vida por causa de falta? Já leu algum versículo que Deus ele se manifesta em cima de falta? Não, ele gostaria. Mas é que se não houver fé naquele lugar, ele não pode manifestar a bênção. Ele não pode manifestar a provisão. Aí, nós, crentes, corremos atrás da bênção, quando, na verdade, nós era para estar buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a bênção vira e correr atrás de nós. Estão entendendo que a gente está trocando tudo de lugar? Essa noite é a hora de arrumar aqui, esse quebra-cabeça da nossa vida que está meio bagunçada. Tem peça que está meio lá no canto, que nós vamos pedir ajuda para o Espírito Santo para buscar e recolocar. Amém? Não dá mais para viver uma vida sem saber quem realmente a gente é em Cristo Jesus, amados. É viver uma vida sem fé, é uma vida que não tem futuro. Não vale a pena nem dizer que é crente. Porque eu tenho fé. Mas uma vida de derrota. Não está buscando em primeiro lugar. Porque a Bíblia me garante e te garante que se nós buscar em primeiro lugar o reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Você abriu em Provérbios no capítulo... Deixa eu ver aqui, onde é que eu anotei? Eu acho que é 3. Provérbios 3, 5. Conhecidíssimo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as veredas. O que é veredas? Alguém poderia me ajudar? De caminho. Quer dizer que eu e você, a gente sabe que a gente tem uma caminhada a trilhar nessa vida. Amém? Só que essa caminhada, ela não pode ser de qualquer jeito. Tem princípios a ser seguidos para que eu e você não venha se perder no caminho. E a Bíblia diz que Ele endireitará as veredas.
quer dizer que eu e você até vamos passar por caminhos que talvez vão ser apertados, tortuosos, com pedras, com dificuldade, mas a minha e a sua Bíblia diz que é Ele que vai endireitar. E por que será que Ele vai endireitar as nossas veredas? Porque nós vamos estar confiando de todo o coração e não vamos estar mais apoiando o nosso entendimento, no nosso intelecto, no, eu posso, eu sei, eu já sempre fiz assim e deu certo. Não, com Deus não funciona assim. Ou você decide viver uma vida em Deus, pela fé na palavra, ou você vai continuar andando sozinho, apoiado na força do seu braço, frustrado, deprimido, depressivo. E nessa noite Deus quer nos despertar, amados. Eu não sei se você está entendendo, Deus está querendo dizer para você e para mim, filho, tem um caminho aí para você seguir, mas não te apoia no que tu pensa, não apoia na tua força, não te apoia na tua capacidade. Isso tudo aí pode dar errado na tua vida, porque sem mim nada tu pode fazer. Agora reconheça eu nos teus caminhos e eu vou endireitar até o que não dava para tu ir. Eu vou endireitar e tu vai seguir até lá o final. Mas tu tem que entender que para isso tu precisa compreender o reino, tu precisa buscar o reino, tu precisa buscar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque é Ele que te guia. Se nós entendermos essas verdades, amados, isso aqui é uma chave que Deus está dando para nós. Não abrir somente uma porta, mas para a gente caminhar muito longe, abrindo várias portas. Várias portas. Porque, amados, vamos ser sinceros. Vocês, homens, vocês trabalham pensando no quê? Para quê? Salário para quê? Eu quero trocar de carro, eu tenho que reformar minha casa, ou eu preciso comprar uma casa porque eu já tenho filhos e eu não tenho uma casa ainda. Eu preciso comprar roupa para os meus filhos, eu preciso fazer o rancho semanal de 15 em 15 dias. Vocês não pensam nisso? Muitas vezes você não perde noites pensando nisso, porque tu vai olhar para o que tu tem na carteira ou o que tu tem para receber no natural, e aí você começa a bater biela, né? Você começa a pirar o cabeção, pensando no natural de onde você pode fazer chegar outra renda, mais um serviço, né? O que eu poderia fazer de bico? O que eu poderia fazer para ter mais uma renda? Será, né? Vai dizer que as cabecinhas natural não pensam assim. O povo, quando estava no Egito, quando Deus mandou eles, né, para que eles cultuassem a Deus, e o faraó ficou sabendo disso, o que ele fez? Deu mais serviço para o povo de Deus. Para quê? Para que eles não tivessem tempo de cultuar, de buscar a Deus. Não vamos ser meninos a ponto de ser enganados. Amados, nós somos templo e morada do Espírito Santo. A gente não pode viver mais nesse nível carnal. Hoje eu estou cansado. Claro, vai ter dias que não vai dar para ir para o culto. Amém. Deus conhece o meu e o seu coração. Amém? Agora eu estou falando assim, não negocie. Não negocie tempo com Deus. Mas é só mais um culto. É só mais uma reunião. Ei, talvez aquele seja o dia que Deus quer destravar algo na sua vida. Talvez aquele é o dia que Deus tinha planejado exclusivamente para você. Mas o diabo conseguiu te convencer a ficar em casa. Aí depois a gente reclama que as bênçãos não chegam. Aí, Senhor, o Senhor está vendo, né? As coisas não estão chegando. Eu vou ter que fazer alguma coisa, porque já que o Senhor não está fazendo. Será? Quando Ele já fez todas as coisas, Ele está dizendo, só busque o reino, meu filho. Minha filha, busque o reino. Seja obediente, que a sua vida vai se tornar mais leve. Você vai ter mais tempo de passear com os filhos, com a esposa, com o marido. Você vai ter mais tempo para fazer viagens. Você vai trabalhar menos horas, né, Fábio? Eu aprendi isso quando eu fiz um curso. Eu trabalhava 12 horas por dia e ganhava um X. E assim, às vezes 12 horas, às vezes batia as 15 horas, né? Eu só não levava o meu colchão para dormir na minha empresa. Mas de resto, eu trabalhava que nem uma louca, não. Agora, uma demanda maior, é mais uma empresa, então eu preciso, eu já crente. Eu digo, não, Senhor, tu sabes, né, que agora está difícil, eu tenho que treinar um novo pessoal. Aí eu fiz um curso onde Deus trabalhou na minha vida, dizendo que, em vez de eu trabalhar 12, eu podia trabalhar só 6. No início, eu digo, tá, só um pouquinho, está tudo errado aí. Já nem vou mais para esse curso, porque está tudo errado. Como assim eu vou cortar a carga horária? Como é que eu vou fazer isso? Ganhar a metade do que eu estou ganhando se eu trabalhar 6. Se eu trabalho 12, eu estou ganhando isso, se eu trabalhar 6. Mas aí, o que eu digo?
Quando entra a sabedoria, sai a ignorância, aí a gente deixa de ser jumento, de carregar peso, entendeu? De querer cumprir várias horas achando que vai dar mais dinheiro. Aí eu digo, mas peraí, né? Eu estou aprendendo alguma coisa, eu vou deixar de ser ignorante e vou começar a botar em prática. Não custa nada, se não der certo, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Botei todo mundo para trabalhar 6 horas. Todo mundo, só um turno. Moral da história, eu tirava mais do que quando eu fazia 12 horas. Eu tinha uma tarde inteira livre para passear, para ir para a praia, para ir para o shopping, para cuidar da minha casa, cuidar da minha vida. Sabedoria, amados. A gente tem que ter sabedoria. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós crentes, nós somos cheios do Espírito Santo. Você crê nisso? Então, nós podemos atrair o céu aqui para a terra. Você crê nisso? Por causa da presença do próprio Deus habitando dentro de mim e de você. Amém? Você crê nisso? Então, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, automaticamente nós estamos trazendo o céu para a terra. Vai dizer que não. Se eu estou cumprindo esse princípio bíblico, que é de buscar o Senhor em primeiro lugar no que eu for fazer, eu estou atraindo o céu para a terra. Ao contrário, é verdadeiro também. Eu quero que você abra em Jeremias comigo. Você está aprendendo alguma coisa? Aleluia, glória a Deus, eu estou. Já estou aprendendo pela segunda vez, que Deus já tinha tratado isso comigo antes, agora está só reforçando as bases aqui, ó. Olha o que diz Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, dizendo na força do seu braço, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto. Numa terra salgada, onde não vive ninguém. Não habita ninguém. No meu diz, não vive ninguém. Meu amigo, minha amiga, se eu e você decidir confiar na força do nosso braço, nas coisas naturais desse mundo, nós vamos ficar, como diz a palavra, um arbusto solitário no deserto. Amados, a pior coisa que tem é tu estar rodeado de pessoas e te sentir sozinho. Tu está rodeado de pessoas até conversando contigo, mas a tua cabeça não está lá. Você já é um arbusto solitário no deserto. Porque você não sabe mais viver. Você já se tornou refém do seu trabalho, dos seus negócios. E Deus está te acordando nessa noite. Desperta. Maldito o homem que faz essas coisas. E eu acredito que Deus tem algo melhor para nós, amém? Deus já preparou algo muito bom. Se a gente começar a olhar mais para o hoje, parar de olhar demais para o amanhã, a gente vai viver uma vida mais saudável. A nossa ansiedade, muitas vezes, é por excesso de futuro. E nossa depressão por excesso de passado. Mas em Deus nós temos esse equilíbrio, nós podemos encontrar esse equilíbrio. Amém? Você crê nisso? Abra comigo lá em Romanos. Deus é bom, amém? Eu creio que o Espírito Santo está fazendo grandes coisas na minha e na sua vida. Por mais que você esteja pensando assim, meu Deus, como é que eu vou começar esse negócio? Ou melhor dizendo, como é que eu saio do negócio que eu me enfiei para poder viver isso aí? Mas tem a ajuda do Espírito Santo, amém? Você não está só nessa parada. Olha o que diz Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Pois o reino de Deus não é comida. Então não se preocupe com o que comer. Tá? Porque no reino de Deus a gente não precisa se preocupar com isso. A gente busca o reino e ele provê a comida e a bebida, a roupa e tudo mais. Amém? Todos entenderam isso? Mas aí eu quero ficar com essas duas coisas para a gente ser curado plenamente. Amém? Mas ele é o quê? Justiça. E uma coisa muito importante que nós precisamos receber. Não só receber, reconhecer seria a palavra certa. A paz, que é um fruto que já habita dentro de mim e você. Que muitas vezes é algo que nós não estamos mais vivendo. É com paz.
paz no nosso coração, paz no nosso espírito. A nossa mente muitas vezes está conturbada, perturbada, com muitos afazeres. Quando tem muitos afazeres na nossa cabeça, já mostra que a gente está fazendo muita coisa sozinho. Porque quando a gente buscar uma só coisa, que é o reino de Deus, as demais, Tati, é Ele que vai cuidar. Agora, quando a minha cabeça está sem paz, pensando em muitas coisas, eu não vou conseguir usufruir do melhor que Deus já preparou para nós. Então, eu oro que em nome de Jesus, você receba, você tome posse dessa paz que já foi dada, que é um fruto do Espírito que habita dentro de mim e você. E a outra é a alegria no Espírito Santo. Amados, nós precisamos, a gente está estudando nas terças-feiras sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Mas, amados, a gente tem que ser meio louco. Porque para o mundo ser cristão, seguir a Jesus Cristo é loucura, né? Então, louco e meio. Entendeu? O que nós vamos fazer? Você já pode ficar de pé. O que nós vamos fazer? Nós vamos exercitar por fé essa alegria no Espírito Santo. Amém? Porque eu acredito que quando nós buscamos dessa alegria no Espírito, a paz, todas as outras coisas vão se alinhar. Porque nós já compreendemos, através da palavra, que o segredo é buscar o reino em primeiro lugar. O reino é, Senhor, hoje de manhã eu tenho isso e isso para fazer, mas eu estou aqui em nome de Jesus pedindo a tua direção, a direção do teu Espírito, porque sem ti eu não consigo fazer nada, mas em ti eu posso todas as coisas. Eu quero que o Senhor me guie. Se não é para me fazer isso, me diga que eu não vou fazer, e não vou andar preocupado, e não vou andar ansioso, porque não é na força do meu braço, não é no que eu acho, no que eu penso. Nada é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E eu, a partir de hoje, eu vou depender do Espírito. Eu vou calar minha boquinha e vou começar a ouvir o Espírito. O que é Espírito Santo? Ministra no meu espírito, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Começa a buscar desse jeito, orando assim. Espírito Santo, eu quero te ouvir, pode falar, estou aqui, sou todo ouvidos. Porque muitas vezes, amados, a gente vai orar e a gente fala o que está sentindo, o que está faltando, o que está precisando. E a gente esquece do principal, que é ouvir a voz de Deus. Eu sei que quando nós estamos no culto, ouvindo a palavra sendo ministrada, a gente está ouvindo a palavra de Deus. É uma forma de Deus comunicar as coisas a nós. Mas nós podemos ir além, que é estar orando no nosso quarto em secreto e dizer, Espírito Santo, fala comigo, eu quero te ouvir. Eu não quero mais fazer somente do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, mas eu sei que existe uma forma melhor, que é buscando o teu reino em primeiro lugar. E o Senhor vai me mostrar todos os outros caminhos. O Senhor vai endireitar as veredas que estão tortas. Aquilo que eu ia ter que passar lá na frente, que estava torto, que ia ser difícil, vai ser fácil, porque eu vou estar confiando no Senhor. Isso é garantia para a minha vida. Viver uma vida tranquila, de paz. Amém? Aleluia.